crianças, tudo bom? Então, vamos lá, olha lá, para nossa aula de português. Olha aí, o cabeçalho, o nome da professora, quinto ano, hoje, dia 2/8, segunda-feira. Vamos para a nossa aula. Primeira atividade é no livro, com o título de entrevista impressa. Nós vamos lá ler toda a entrevista da página 142 e 143. Agora nós vamos trabalhar esse gênero textual. Nós já falamos sobre isso, né? Esse gênero que a gente sempre vê na televisão, nos jornais, quando há uma entrevista, até mesmo na internet. Depois vamos fazer as atividades da página 144, do número 2 ao 4. Vamos lá? Então, agora, na página 142, vamos para a entrevista impressa. Olha lá. O que você sabe sobre Lázaro Ramos? Esse ator e escritor lançou o livro Na Minha Pele, que trata sobre a questão racial, afetividade e discriminação. Questão racial fala sobre as pessoas negras, né? Essa discriminação aí sobre as pessoas negras. Nele, Lázaro compartilha também relatos de sua vida, descobertas e conquistas. Lázaro foi entrevistado pelo jornal Correio Brasiliense. Que perguntas você acha que foram feitas a ele, hein? Então vamos lá. Leitura. Leia um trecho da entrevista. Isso é só um trecho. A entrevista foi muito maior, viu, gente? Depois comente com seus colegas se o que você pensou se confirmou. Todos contra o racismo. Na rima Maciel. Na Minha Pele está longe de ser uma biografia e Lázaro Ramos faz questão de reforçar esse detalhe. O autor de 38 anos não gosta da ideia de autobiografia. Biografia é quando é um gênero textual que a pessoa fala contando sobre a vida da outra, tudo que ela fez ao longo da vida. E autobiografia, auto, é quando a pessoa fala, olha lá, de si mesma, vai contar a história da sua vida, certo? Então, o ator Lázaro Ramos não gosta da ideia de escrever sobre ele mesmo, sobre a vida dele, certo? É isso, uma autobiografia. Quando se tem ainda uma boa caminhada pela frente, ou seja, ele ainda tem uma vida longa, então ele acha desnecessário ele falar sobre a vida dele, escrever sobre a vida dele nesse momento. É um livro sobre a questão racial, o livro que ele escreveu, e a importância da pluralidade com uma proposta de diálogo que convide a sociedade brasileira a refletir sobre o tema, certo? Então é plural, ele quer falar sobre as várias nuances, né? Uma proposta de diálogo falando sobre várias ideias, várias interpretações. Nas novelas, ele foi o empresário Foguinho, protagonista de Cobras e Lagartos. E André Gurgel, o sedutor e insensato coração, papéis que o colocavam no protagonismo, ou seja, era o papel principal lá, né? Distante dos estereótipos, ou seja, das ideias formadas pelas pessoas, tá? Pelos estereótipos. No grupo baiano, banda de teatro Olodum, escola importante de formação, ele encarnou personagens clássicos do teatro, que raramente são oferecidos para atores negros, ou seja, só são oferecidos para atores brancos, né? Assim, Ramos, ou seja, Lázaro Ramos, fala disso no livro, numa triste constatação. Na Minha Pele é exercício de cidadania, leitura essencial para quem quer um Brasil menos desigual e mais diverso, certo? Aí, na página 143, o jornalista pergunta:
para Lázaro Ramos. Você diz que escreveu um livro para todos os leitores. Como é isso? Tento abraçar todos, porque a transformação vai ser possível se todos fizerem alguma coisa. A cada linha, fui descobrindo estratégias de aproximação sem abrir mão do conteúdo. Falamos, aí depois ele pergunta novamente agora, olha a entrevista, né? Tá perguntando aqui o jornalista para o Lázaro. Falamos corretamente sobre identidade no Brasil? Aí o Lázaro responde: a diversidade é tão importante para a gente e a gente escorrega várias vezes negando quem nós somos. É uma constatação diária. Hoje vejo várias pessoas com discurso oposto a isso, com discurso de aceitação e inclusive de interesse pelo outro. É isso que gosto de valorizar, o interesse pelo outro e a autoestima, o saber sua potência e visualizar o outro como possível potência, mas não vejo isso como prática diária. A gente precisa lembrar o tempo inteiro. Aí o jornalista pergunta para ele: como conciliar a delicadeza da sua reflexão com a violência do ato racista? A estratégia não é sempre de delicadeza. A delicadeza é uma das estratégias, mas acho que cada ouvinte se desperta para uma estratégia. Em cada estágio em que você se relaciona com uma pessoa, você consegue se abrir mais, você vai confiando mais no amigo e vai compartilhando, não é isso? Olha aqui, ó, aqui no rodapé, olha aqui, estereótipo, olha lá, modo generalizado, o vocabulário de pensar sobre as pessoas ou coisas, explicando que essa palavra, inserir, colocar pessoas ou coisas em um determinado conjunto, certo, gente? Vamos continuar então. Olha lá, você vai confiando mais no amigo e vai compartilhando, né? O Lázaro falando. Vai compartilhando coisas em tons diferentes. Em vários momentos tive que ser duro, em vários momentos dei limite às pessoas. É importante o limite para a pessoa, entender que dói, porque às vezes as pessoas são muito cruéis e acham que não dói no outro. O alerta à dor também é uma estratégia que passou pela minha vida em vários momentos. Ou seja, ele sofreu na pele, o Lázaro aí, ele contando na entrevista, pelo racismo, essa questão do preconceito racial, as pessoas não tratarem ele bem por causa da cor dele. Entenderam, gente? E ele está explicando como que isso acontece, né, aí na vida dele no país. Você é um dos nomes, fala aqui o jornalista, ó, perguntando na entrevista, você é um dos nomes que ajudou a mudar a presença do ator negro na televisão brasileira. Você está satisfeito? O que ainda precisa ser feito? E um monte de coisas. Acho que continuamos em movimento, sempre na batalha para oferecer ao público entretenimento mais diverso. Contar as mais pessoas e com a qualidade e com maior qualidade a diversidade que somos e que às vezes negamos. A luta continua. Eu podia citar melhoras e problemas, mas acho que o movimento continua e o importante é continuarmos em movimento. Aí o jornalista pergunta: quais seriam as melhores armas para combater o racismo? Nem a pau vou cair nessa cilada. As pessoas têm que pensar juntas. Pensar junto é uma arma. O livro tem algumas reflexões, mas eu raramente quero inserir as pessoas, ou seja, colocar as pessoas dentro desse conjunto, não é isso que ele quer dizer. Essa nossa entrevista não vai bastar. Acho que essa entrevista vai ser mais útil se for um alerta para pensarmos juntos. Ou seja, né, ele faz isso aí numa forma de alertar o Lázaro no livro dele, essa questão do racismo, né?
E essa entrevista foi feita por Narima Maciel, Todas contra o Racismo, Diversão e Arte, publicada no Correio Brasiliense, no jornal Correio Brasiliense em Brasília, em 24 de julho de 2017. Certo, gente? Agora vamos lá para a página 144 para as atividades. Agora, na página 144, tem o Responda, certo? Então, por que Lázaro foi entrevistado? Letra A, não é isso? Número 2, aí, ó, página 144. Letra B, o que você achou mais interessante na entrevista? Por quê? Letra C, quem entrevistou o ator e escritor, né? Lázaro Ramos. Letra D, onde a entrevista foi publicada? Letra E, de que forma foram diferenciadas as perguntas das jornalistas das respostas do entrevistado? Vocês vão responder aí e me contar, certo? Número 3, antes da entrevista, há um texto que são apresentados o assunto entrevistado. Vamos reler aí para vocês responder. Relê e responda. Na minha pele está longe de ser uma biografia, Lázaro Ramos faz sempre questão de reforçar esse detalhe. Olha aqui a foto dele. Esse aqui é o ator entrevistado, Lázaro Ramos. O ator de 38 anos não gosta da ideia de autobiografia, ou seja, já expliquei para vocês, biografia é um gênero textual que fala, alguém contando sobre a pessoa, e autobiografia é a pessoa mesmo contando sobre a vida dela, certo? Quando se tem ainda uma boa caminhada pela frente. É um livro sobre questão racial e a importância da pluralidade como uma proposta de diálogo que convide a sociedade brasileira a refletir sobre o tema. Que informações sobre entrevistados foram fornecidas ao leitor antes da entrevista? Nós acabamos de ler, né? Quais são as informações que foram fornecidas nesse texto que acabamos de ler sobre o entrevistado? Né? O entrevistado aí, no caso, o ator Lázaro Ramos. Agora, número 4. As entrevistas orais são geralmente gravadas em áudio ou vídeo, depois transcritas em um jornal ou em uma revista. Nessa entrevista foram conservados traços do registro original da língua, como repetições de palavras. Letra A. Encontre lá na entrevista, no texto, e circule exemplos dessas repetições. Letra B. Na entrevista aparecem exemplos de registro informal, com linguagem descontraída, próxima à oralidade. Sublinhe 2 exemplos, né, desse registro na entrevista. E a letra C, e última aqui do livro, na sua opinião, por que a jornalista preferiu manter os traços da oralidade ao transcrever as respostas de Lázaro Ramos? Ela queria dar o quê? Ela queria evidenciar a fala dele, não é isso, gente? Agora que já finalizamos as atividades do livro, vamos para a atividade 2 de língua portuguesa. Vamos lá! A atividade de língua portuguesa 2, vocês vão fazer o que está na folhinha aí, certo? Então, vamos lá. Faça o que se pede nas atividades abaixo. Escreva o grau superlativo dos adjetivos. Nós já estudamos que o grau superlativo dos adjetivos, geralmente nós acrescentamos a palavra íssimo, certo? Então, como que seria? Vou dar um exemplo. Então, gente, olha aí, por exemplo, a palavra, se eu quiser colocar no grau superlativo dos adjetivos. No caso aqui, difícil, eu já dei isso aqui para vocês no Meet. Eu acrescentaria, ó, dificílimo, acrescentaria, ó, o ílimo, tá vendo? Olha aqui. Cruel, crudelíssimo, eu vou acrescentando, ó, na palavra esse pedacinho. Amável, amabilíssimo,
Tá vendo? Você vai pegar e vai transformar a palavra, certo? Então, é isso que vocês vão fazer aqui, né? Escreva o grau superlativo dos adjetivos. Difícil, dificílimo. Fácil, facílimo. Amiga, como ficaria? A palavra simples, quente, satisfeito, tá? Seguindo aquele exemplo. Vocês vão conseguir fazer, vão sempre acrescentar, basicamente, mudar um pouquinho a palavra e acrescentar o ílimo ou íssimo. Depois de tudo isso, vocês vão transcrever agora, nessa atividade 2 ainda, os adjetivos para a coluna certa. Olha aí, letra A, agora nós já vamos trabalhar com o grau comparativo dos adjetivos. Nós já vimos isso também, superioridade, igualdade e inferioridade. E aí, o que vai acontecer? Nós temos as frases e vocês vão colocar aqui o grau do adjetivo conforme ele se apresenta na frase. Olha lá, ela é mais esperta do que você. Então, o grau tá aí, superioridade, igualdade, inferioridade. Vocês vão transcrever o adjetivo para a coluna que está correta. Depois, a prata é menos valiosa do que o ouro. O adjetivo está em qual grau? Superioridade, igualdade, inferioridade? Vocês vão escrever aqui. Vai copiar o adjetivo e vai colocar em qual grau ele está. Vocês vão transcrever os adjetivos para a coluna certa. Letra C. Ana é mais levada do que a Maria. Aí vão fazer a transcrição. Novamente. João é tão educado quanto você. Certo? Aí vocês vão ver se está no grau de superioridade, igualdade ou inferioridade. É isso que vocês vão fazer. Tá certo, crianças? Aguardo todas as respostas às atividades e estou à disposição para as dúvidas. Grande beijo, crianças!